Hoje a gente vai falar sobre compensações na dieta e a ideia, óbvio que, gente, não existe uma resposta certa, para essa pergunta, sabe? Não existe certo ou errado do que se fazer aqui, mas claro que a ideia é a gente trocar uma ideia hoje sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu geralmente passo para os meus pacientes de informação, de experiência. Então, acho que o bate-papo vai ser legal. Eu acredito que vai ser curtinho o assunto, tá? Até porque eu quero deixar realmente tempo para vocês perguntarem bastante no final. Eu deixei 2 caixinhas lá nos meus stories hoje, falando justamente sobre esse tema e perguntando, na verdade, a vocês, né? O que é que geralmente vocês fazem para meio que dar uma compensada, se vocês fazem compensações ou não. E no momento em que dão aquela jacada homérica, assim, sabe? O que é que vocês fazem para compensar isso? E aí eu tive várias respostas diferentes. Aquelas que eu já acreditava que eu ia receber, até porque bate muito com o que os meus pacientes me dizem em consultório. Mas aí teve gente que escreveu que jejua no dia seguinte, né? Tipo, tira uma refeição que naturalmente faria. Tem gente que disse que bebe bastante água e volta à rotina normal. Boa. Tem gente que disse que dá uma apertada a mais na questão da atividade física, né, e segura mais a onda nas refeições. Tem gente que diz que faz uma detox na semana seguinte. Muita gente falando que aumenta a quantidade de exercício físico. Beleza. Eram as respostas que eu acreditava que teria realmente. E aí na segunda parte até da caixinha, eu coloquei, deixei para vocês deixarem dúvidas. E aí surgiram algumas dúvidas bacanas que eu vou deixar para o final também para responder, tá bom? Eba, galera entrando aí. Gente, se vocês acreditam que esse assunto aqui da live de hoje interessa algum conhecido de vocês, interessa algum parente, amigo, clica nesse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo, que aí você vai convidar as pessoas que seguem você, tá certo? Você vai convidar todo mundo. Então, dá uma apertadinha aqui nesse aviãozinho de papel. Eu nunca lembro se é quem segue os seus seguidores, mas enfim, você vai convidar os seus amigos. E aí, antes da gente começar também, queria dar só um último recado, que é, se você ainda não está participando, se você tem um interesse em emagrecer e ainda não participa do meu grupo do Telegram, gratuitíssimo lá, Emagreça com a Nutri, entra, tá bom? Porque tem muita informação bacana. Vai lá no link que tá lá no meu perfil, clica lá e clica em entrar no Telegram, Emagreça com a Nutri. Beleza? Oi, Simone, boa noite! Boa noite, meu povo, e vamos começar esse negócio, né? Vamos começar, que eu quero muito dar tempo para vocês também perguntarem bastante, a gente tirar dúvidas, tá certo? Em geral, sobre alimentação. Mas vamos nessa. Então, gente, a ideia aqui hoje é discutir isso, né? Tipo assim, pô, jaquei. Mas não simplesmente qualquer jaquei. Eu acho que espero que todo mundo que esteja aqui assistindo essa live já não tá mais naquela crença, né? De que vou fazer uma dietinha para emagrecer, então vou fazer aqui por 30, 60 dias... né? E depois volta a minha alimentação normal e nesses 30 a 60 dias não quero abrir exceção. Acredito que a maior parte dos meus seguidores, pelo menos, se me acompanham há um tempo, já sabe, gente, que se a gente quer emagrecer e quer permanecer magro, já que permanecer magro é um processo ativo, né? Envolve a gente também continuar dedicando esforços, seja na atividade física, seja na escolha dos bons alimentos para preencher a nossa alimentação. Então, meus seguidores já sabem que não existe isso, esse negócio de dietinha apertada de 30 a 60 dias para emagrecer. Isso não cola para emagrecimento a longo prazo. Então, realmente aqui, a ideia de hoje, né, não é conversar sobre qualquer exceção, do que você tem que fazer em uma exceção para compensar. Acho que a maioria das pessoas que me assiste aqui já entende que as exceções fazem parte de uma rotina, mesmo de uma rotina saudável, e mesmo de uma rotina de emagrecimento. Agora, óbvio, qual é a grande questão? É que se eu quero emagrecer, é claro que eu tenho que cuidar talvez um pouco mais da quantidade de exceções que eu faço na minha semana. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que controlar um pouquinho mais, ou seja, tem que fazer talvez um pouco menos de exceções na semana dela, do que uma pessoa que já está com o objetivo de manter o peso dela. Já atingiu um emagrecimento bacana, já está com um bom percentual de gordura, já tem uma rotina de treino legal e quer simplesmente manter. Essa pessoa consegue talvez abrir um pouquinho mais de exceção. Então a ideia não é nem conversar sobre essas exceções normais que acontecem na nossa vida. A ideia seria falar principalmente daquelas exageradas, de verdade, aquelas exageradas mais grotescas assim que a gente dá, sabe? E que qualquer pessoa pode acabar acontecendo com qualquer pessoa.
Ninguém está livre disso, tá? Mesmo nós, nutricionistas, não estamos livres disso. E claro que tem alguns ambientes que acabam favorecendo até esse comportamento. Eu mesmo vivo falando com os meus pacientes que a ideia até é evitar determinados lugares que a gente sabe que fazem com que a gente perca muito exageradamente a linha, sabe? Um desses lugares para mim é restaurante estilo buffet ou rodízio. Estilo buffet que eu digo é aquele valor que você paga, um valor fixo, sabe? Você paga aqui, olha, R$80 e você come à vontade no nosso buffet. Ou então, que acaba sendo a mesma coisa que o estilo rodízio, né? Você paga um valor fixo e come à vontade. Isso a gente vê também, acaba tendo esse mesmo esquema, o quê? Em festinha, né? Festa de aniversário. Pais, então, que estão aí com filhos pequenos em casa, sabe que todo final de semana tem festa infantil, e festa infantil é esse terror também. Também é um lugar muito propício pra gente passar, assim, anos-luz da conta que a gente gostaria, né? Da exceção que a gente gostaria de ter feito. Então a ideia hoje é conversar sobre esse nível de exagero. E aí, dá pra compensar na dieta? Dá pra compensar uma refeição, uma saída dessa em que a gente exagera de maneira muito brusca, sabe? Uma coisa muito exponencial. A gente enche a cara de carboidrato e gordura e sal. E aí, dá pra compensar? Gente, ó, a verdade, a verdadeira, na minha opinião, é que não dá pra compensar não, sabe? Assim, aconteceu já era. Pra mim, o que é mais importante? É a gente pegar isso e realmente usar como experiência, tentar mapear ali o que aconteceu, do tipo, o que me faz perder a linha nesse nível, sabe? Nesse nível que me gera um nível até de arrependimento, de querer compensar isso de alguma forma e até às vezes me punir um pouco, sabe? O que me leva a isso? Ah, é porque é rodízio? É porque é buffet, eu não tenho controle nesses lugares? Então, na verdade, o mais importante pra mim é, no momento em que você vive uma experiência dessa, de comer de maneira tão exagerada que bate aquele arrependimento, é você, na verdade, parar pra entender, não deixar simplesmente isso passar, pegar aquilo dali, parar e entender o porquê que aconteceu isso, né? Quais são os gatilhos que eu já vi que me levam a ter esse tipo de comportamento? Pra mim, na verdade, esse é o ponto número 1, tá certo? E até eu quero fazer uma live depois só sobre isso, sobre, na verdade, como a gente pode fazer para evitar o exagero. Mas eu juro que isso vai ser tema de uma próxima live, porque é claro que tem várias estratégias práticas que a gente pode utilizar para evitar o exagero. Mas hoje aqui o objetivo do que a gente vai falar é, uma vez feito o exagero, o que é que a gente pode fazer? Então assim, eu particularmente, já dando um spoiler aqui, né, da conclusão da live, eu tô muito com as pessoas que me responderam, foram várias pessoas que me responderam dessa forma, de sigo adiante. Chego na minha próxima refeição e sigo adiante. Eu acho, sinceramente, gente, que esse é o comportamento que a gente tem que ter. Por quê? Porque no final das contas, pense, se você exagerou muito numa refeição lá anterior, provavelmente foi muito carboidrato, muita gordura que entrou, foi um montante calórico muito elevado e raramente numa próxima refeição você vai conseguir compensar esse excesso de calorias. Ah, não seria o ideal fazer um jejum, por exemplo? Na boa, se você naturalmente, com essa refeição que você fez, né, com essa jacada homérica aí que você deu, você acaba minimizando a sua fome, óbvio, aí até vai ser um natural que você nem queira comer numa refeição próxima. E você não está nem utilizando isso como uma forma de punição ou de compensação. É uma compensação natural do seu organismo. Ele nem tá te pedindo comida porque você comeu tanto, você deu tanta caloria para ele processar, deu tanto alimento para ele processar, que ele provavelmente vai te deixar saciado ali por horas e horas. Vai chegar o horário em que você faria a sua próxima refeição e você nem quer, nem tem interesse em fazer essa refeição porque você realmente está por aqui de comida. Isso é uma coisa. Então, óbvio, observe que é natural. Você também não vai... Porque deu 8 horas da noite, então assim, eu me excedi lá no almoço, por exemplo, porque eu fui num rodízio e me excedi muito. Ah, vai chegar 7 horas da noite, que é o horário que eu costumo jantar, e eu vou jantar obrigatoriamente. Não, pô, se o seu corpo não tá pedindo comida, não come. Observe que essa é uma forma natural do seu corpo tentar criar uma compensação mesmo, mas é natural dele. Mas se você chegou um momento e você sente fome, eu diria que tentar ficar em jejum ou fazer uma refeição com muito menos nutrientes do que o que você naturalmente faria,
eu acho que não é um raciocínio muito lógico. Até porque, gente, pense que sempre que a gente tá dando, e o nosso subconsciente sabe, a nossa consciência tá ali ligada. Se é penoso pra gente, se é estressante, ele vai acabar buscando maneiras, talvez não naquela refeição, mas nas próximas, nos próximos dias, de pedir para que você jogue prazer pra dentro, sabe? Pedir para que você contrabalanceie aquele estresse todo com ondas de prazer. Então a chance de uma pessoa que enxerga o jejum ou enxerga uma restrição calórica mais abrupta, uma pessoa que enxerga isso como uma forma de punição, que eu digo, e assim, que é difícil, é penoso isso para a pessoa, certamente esse comportamento vai tender a não funcionar. O tiro meio que vai sair pela culatra, porque na próxima refeição ali, provavelmente você vai conseguir segurar a onda, vai fazer um jejum ali forçado, e provavelmente depois disso, seu corpo até vai acabar fazendo o contrário, te pedindo até que você coloque mais prazer pra dentro, sabe? Que você dê uma quantidade maior de comida, exatamente por aquela situação de estresse que você se obrigou a passar. Então eu acho que o raciocínio mais lógico é a gente simplesmente voltar para o nosso padrão normal. Até porque, via de regra, a ideia é que esse padrão normal seja um padrão muito bom, seja uma alimentação muito boa. Na verdade, isso para mim é por conta disso que eu baseio esse meu raciocínio em cima de compensação. Pô, o que eu acredito é que essas pessoas, é que nós já deveríamos nos alimentar de uma maneira muito boa, de uma maneira que a gente considere, digamos assim, padrão ouro na nossa rotina, sabe? Então, se eu já me alimento da melhor forma, o que eu posso fazer para compensar isso? Simplesmente voltar a me alimentar da melhor forma. Ué, se eu já faço o melhor, como é que eu vou fazer algo melhor do que isso? Em teoria não tem lógica, entendeu, pessoal? Até porque pense assim, ó, eu já bati aqui muito na tecla em várias outras lives do quanto é importante, por exemplo, para o emagrecimento. Vamos falar do grupo que quer emagrecer, porque eu acredito que as pessoas que mais dão essa punição, digamos assim, querem contrabalancear tudo isso, querem arranjar formas de compensar, são pessoas que provavelmente estão ali no objetivo de emagrecimento. Então, observe que para essas pessoas, o natural, assim, a ideia é que ela já estivesse fazendo um padrão bom. E como eu falo sempre nas lives aqui, é muito importante para o grupo que quer emagrecer que mantenha uma boa quantidade de proteína em todas as refeições. Então aí, digamos, você encheu a cara de carboidrato e gordura, porque via de regra, onde a gente vai exagerar nas calorias, né, é no carboidrato e gordura, porque é a junção desses dois nutrientes que a gente sabe que dá auge de prazer no paladar. Então aí a gente enche a cara de carboidrato e gordura. E aí na próxima refeição, o que é que eu vou fazer? Me bate a fome, mas eu falo, não, vou fazer um jejum aqui forçado, vou deixar de dar proteína, que é um nutriente que ajudaria o meu corpo a emagrecer, por exemplo. Vou deixar de fazer isso e vou aqui, ó, segurar a onda, vou fazer jejum e amanhã, novo dia, tentar compensar aí essas calorias. Acaba que não vale muito a pena, entendeu? Muito por conta disso, porque você vai deixar de fazer uma alimentação que, em teoria, te impulsiona para o seu emagrecimento, pensando só em tentar fazer déficit calórico. Então, o raciocínio não vai ser muito bom, porque você vai deixar de dar bons nutrientes para o seu corpo, que te ajudariam no emagrecimento, para fazer um corte abrupto ali de calorias, que talvez, não sei, mas talvez no dia seguinte só faça você comer mais ainda, só faça você querer dar mais prazer para o corpo, já que passou por uma situação de estresse. Entenderam? Mas ao mesmo tempo, fazendo aqui de advogado do diabo, né, mostrando os dois lados da moeda, porque eu acho que tem todo tipo de pessoa aí que está me assistindo, já vão ter algumas pessoas que o jejum para elas é muito natural, que é tranquilo jejuar. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que até viram na estratégia do jejum intermitente uma estratégia que finalmente fez consegui-los emagrecer, né? Porque o padrão normal, digamos assim, mais tradicional de dieta, às vezes não levava ela ao emagrecimento. E já tenho pessoas que, alguns pacientes que há muitos anos se mantêm magra, trazendo a ferramenta do jejum intermitente para a vida. Então, para elas é natural, é bom, é gostoso, elas veem nessa estratégia algo confortável de ser feito. Então, para essa pessoa, por que não jejuar? É possível para essa pessoa? Então, para mim o que é mais importante, gente, é realmente você entender o que é que te fez dar aquela exagerada mega e tentar de tudo para não cair nessa armadilha de novo. Em relação ao exercício que comentaram, né? Muitas pessoas aumentam bastante o exercício naquela semana ou fazem questão,
por exemplo, de no dia seguinte pegar pesado no exercício físico. O que eu acho em relação a isso? Bom, eu acho que exercício é sempre algo positivo, sempre vírgula, né? Qualquer tipo de vício, se a gente leva muito para o extremo, também não é positivo, claro. Mas um exercício ali entrando de maneira moderada na nossa vida, isso é ótimo, julgo excelente. O que eu acho, gente, é que um raciocínio que é muito bacana é, pô, não, assim, ó, dá pra você trazer atividade física, tipo, acabei me excedendo muito, tal, bater um arrependimento, no dia seguinte, dá pra você, às vezes, trazer um treino que você nem faria? Eu, particularmente, acho uma ideia boa, não acho ruim, não, essa ideia. Sabe, fazer um treino normal, não precisa fazer o melhor treino que nunca fez na vida, não. Inventar de fazer algo completamente diferente do que está na sua rotina. Não precisa chegar nesse nível. Mas trazer um treino, às vezes, para participar do dia seguinte, quando, na verdade, esse treino não existir, eu julgo uma ótima ideia. E, na verdade, até essa é uma dica que eu acabo dando para os meus pacientes em relação até às exceções normais que a pessoa faz, que é trazer atividade física para esse dia de exceção. Sabe, se é um dia, principalmente sábado e domingo, né? Costumam ser os dias que a gente acaba fazendo uma exceçãozinha. Se você sabe que naquele dia vai rolar uma exceção, e se tudo bem, se dá para você encaixar na sua rotina, por que não já iniciar o dia com um treino? Eu acho ótimo, até porque, gente, trazer o treino para esses dias que a gente sabe que a gente está mais suscetível a abrir exceções, é algo que é maravilhoso, porque a ciência já mostra com muita clareza a importância do treino até para as nossas escolhas alimentares do dia. Então, as nossas escolhas tendem a ser melhores se a gente treina. Então, eu acho que tem total lógica em dias em que a gente acredita que a gente vai estar mais exposto a tentações, que a gente vai ter provavelmente exceções, não coisas muito exageradas, mas exceções. Ou até, se a gente vai para uma festinha ou algum estilo de alimentação, necessariamente um amigo marcou o aniversário dele naquele rodízio e que você sabe que vai ser difícil e provavelmente vai ter um exagero grande ali. Por que não começar o seu dia com um treino? Eu acho isso ótimo. Não precisa fazer um treino diferente daquele que você faz, mas treinar assim no dia, ou até no dia seguinte trazer um treino. E isso não deve ser visto como uma forma de penalidade, ou nem como uma forma grande de compensação, não. Mas eu acho esse raciocínio super válido, tá bom? Então tentar minimamente dar uma reequilibrada trazendo um treino para participar. Julgo isso muito inocente e acho uma boa ideia, sim. Em relação a detox, que comentaram aqui. Então, fazer detox na semana seguinte. Primeiro, na verdade, o que é esse termo, né? Destoxificação, na verdade, que é o termo correto, é algo que o nosso fígado naturalmente ele já faz no nosso corpo, né? Alguns órgãos, o principal deles é o fígado, ele já faz esse processo de destoxificar. Que o que é isso? É você pegar substâncias que são, vamos dizer que são tóxicas, né? Digamos, um aditivo químico, algo que veio ali ligado na gordura do alimento. Você, às vezes, consome isso e o papel do nosso fígado, na verdade, é pegar essa substância e transformar essa substância, através de vários passos de reações bioquímicas, transformar essa substância em algo mais fácil para o seu corpo excretar. Via de regra, ele vai pegar algo que é lipofílico, que tem afinidade por gordura e que ficaria preso no nosso tecido, digamos assim, e vai transformar isso em algo hidrofílico, em algo que tem afinidade por água e que vai ser facilmente excretado na sua urina, por exemplo. Esse é o papel da destoxificação, que é feita principalmente pelo nosso fígado. Então, Paulo, e aí, essas dietas detox, né? Funciona, não funciona? Olha, gente, na verdade eu acho que esses nomes, claro que eles são mais marketing do que qualquer coisa, óbvio. Mas quando a gente pega qualquer dieta detox, você vai ver que ela geralmente vai ter, sei lá, vai ter um suco verde, por exemplo, vai estimular o consumo de muitas especiarias, temperos, condimentos. Tudo isso, né, claro, vai ser uma alimentação bem natureba, né, só baseado ali em comida de verdade, vai tentar excluir ao máximo os alimentos que são processados. E quando a gente faz isso, que na boa, para mim a gente deveria sempre basear a nossa alimentação tradicional nisso, esse detox, se é que tem um nome, que eu acabei de descrever, para mim é o que deveria ser a base, né, da nossa rotina. Mas no final das contas, isso daí o que está fazendo? Eu estou
programando ali uma alimentação que ela vai me entregar o máximo possível de vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoquímicos, que ajudam, talvez, nessas reações que o meu fígado naturalmente já faz. Eu sempre falo aqui, vocês lembram que todas as reações bioquímicas no nosso corpo, elas são regidas por micronutrientes, ou seja, por vitaminas e minerais. Então, para aquelas reações acontecerem, elas precisam ali de magnésio, de zinco, de selênio, de vitamina A, de vitamina D, por exemplo. Então é importante que na minha alimentação eu jogue toda essa gama de nutrientes para dentro. Então numa dieta detox, a ideia é o quê? É fornecer todos esses nutrientes e tentar ao máximo diminuir a carga de antinutrientes, digamos assim, ou desses compostos químicos que entrariam e que o seu corpo teria esse trabalho a mais de detoxificar, certo? Então, na verdade, dieta detox é mais nome, é mais marketing, mas para mim, na verdade, qualquer dieta que ela seja baseada em comida de boa qualidade, em alimentos naturais, que tenha muitas ervas, muito tempero, muita fruta, verdura, legume, ovos, carnes, isso daí, é isso que tem que ser a base da nossa alimentação. Se a gente vai dar ou não o nome de detox para isso, pouco importa. Mas fato é, trazendo essa base de alimentação, isso vale a pena? Óbvio que vale a pena. Mas se dieta detox para você significa você simplesmente sair cortando um monte de alimento, restringir pra caramba as calorias, não acho que é bem isso que tem que se fazer, não. Até porque isso, gente, de verdade, é muito difícil você conseguir fazer um déficit calórico do tamanho do superávit calórico que você causou naquela jacada absurda, entendeu? Muito difícil. E principalmente nessas jacadas absurdas, o que mais a gente vai provavelmente colocar para dentro é muito carboidrato com muita gordura. Então, nunca deixe de fazer suas refeições normais, que seriam cheias de proteína, ali com baixo a moderado teor de carboidrato ou gordura, se você objetiva emagrecer, rica em vitaminas e minerais, com muita salada, com muito legume. Nunca deixe de fazer uma refeição nesse padrão com o objetivo simplesmente de restringir calorias, porque você provavelmente vai estar dando um tiro no pé. Você não vai estar dando os principais nutrientes que são necessários para o seu emagrecimento. Entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês, então. Então, exercitar-se, eu não acho que tem que ser um exercício acima do normal, mas eu acho sim que vale a pena trazer o exercício. E acho principalmente que vale a pena você começar o dia, naqueles dias, principalmente aqueles dias do final de semana, né, gente? Então, eu acho que vale a pena sim, pelo menos um dos dias do final de semana, você trazer um treino para participar da sua rotina. Principalmente porque nesses dias você está mais apto a sair um pouquinho da dieta. Certo? Então eu acho super válido sim trazer o treino para participar desses dias, mas não como uma forma de punição, tá bom? Uma coisa super importante, gente, não caia naquele efeito dane-se. Ah, quer saber, já que eu fui mesmo para esse rodízio, eu comi pra caramba, tô num mega arrependimento, quer saber, já que eu fiz isso, agora ferrou. Agora não adianta mais, então dane-se. Então vou mesmo passar no supermercado, aproveitar então que eu já fiz aquela refeição, que tudo saiu da linha mesmo, vou agora passar no supermercado e comprar todos aqueles alimentos que eu estava desejando aí na minha semana, sabe? Vou comprar um biscoito recheado, vou comprar uma lata de leite condensado, uma barra de chocolate. Gente, esse comportamento não tem lógica nenhuma. Então assim, você só está piorando a situação. Tem uma analogia que uma vez fizeram que eu achei sensacional, que é, me diga uma coisa, no momento em que um pneu do seu carro fura, você vai lá, dá louco e fura os outros 3? Qual é a lógica disso? Não, né? No momento em que que por acaso fura o pneu do seu carro, o que você tem que fazer é o quê? Consertar esse pneu, não é isso? Consertar o pneu e bola pra frente. Você não vai dar louco e vai furar os outros 3, ou seja, piorar a situação que você tá. Então, por favor, não caia, de verdade, não caia nesse efeito já que... Esse efeito dane-se, agora eu já fiz, então vou chutar o pau da barraca mesmo, porque agora já era. Já era nada, pô. Volta para sua rotina normal. Realmente, abrir uma exceção muito maior do que aquela que você tinha planejado ou que gostaria, acontece. Acontece de verdade. Olha e observa, né, usa isso como experiência, não simplesmente joga isso fora, esse acontecimento fora. Usa isso como experiência para entender o que é que te levou a chegar naquele exagero absurdo.
Mas simplesmente na refeição seguinte volta a linha. Gente, bateu a fome, hora de fazer sua refeição, e você vai fazer sua refeição bem bonitinha da maneira que você vinha fazendo, tá certo? Para continuar ali perseguindo o emagrecimento, ou seja lá qual for o seu objetivo. Mas não dê a louca e bote tudo a perder, porque, na verdade, observe que é esse comportamento que provavelmente faz você ficar nesse efeito sanfona ao longo da sua vida. Toda hora cair, né? Abrir uma exceçãozinha maior, bate aquele arrependimento e você simplesmente chuta o pau da barraca. Aí você fica nesse ciclo vicioso de começar algo, aí restringir mais, aí isso te enche o saco, aí você dá aquela jacada homérica, aí você se arrepende, aí você restringe super, aí enche o saco e aí você dá aquela jacada, entendeu? Fica nesse looping. Então a ideia, de verdade, se você quer emagrecer pro resto da vida constante, a longo prazo, entenda que as exceções fazem parte, elas vão fazer parte mesmo, e que eventualmente pode ser que aconteça isso, de sair muito além do que uma simples exceção, bater o arrependimento. Relaxe, volte para sua rotina, aprenda com o erro, mas volte à rotina, tá bom? Daqui a pouco eu vou ler essas perguntas, hein? E uma coisa, gente, até já falando um pouco de uma das perguntas que me fizeram, que às vezes eu como besteira num dia e no dia seguinte aumenta 1 quilo na balança. É normal? Então, já falando um pouquinho, respondendo a isso, lembrem sempre que raramente a gente vai conseguir ganhar gordura num espaço de tempo tão curto assim, sabe? Não vai ser porque você se excedeu muito um dia da sua semana, que isso provavelmente vai fazer você ganhar 1, 2 quilos na balança no dia seguinte. Então, se isso aconteceu, se você é aquela pessoa que sempre se pesa e viu que isso aconteceu, 90% de chance de ser o quê? A água, de ser reposição de glicogênio muscular, que às vezes você estava com um pouco mais baixo, você estava na dieta mais low carb, e simplesmente de ser muita retenção hídrica, porque provavelmente jogou sódio lá pra cima também. E tudo isso, álcool, é uma coisa também, se a pessoa exagera no álcool, bebeu, exagerou no vinho, além de toda a comida, teve exagero também na bebida alcoólica. Sem dúvida, tudo isso faz com que a sua quantidade de água no corpo aumente muito. Então, relaxa, tá? Esse 1, 2 quilos que você viu na balança aí, um ganho muito rápido assim, não é gordura. Pode ser assim, ó, tiquinho só de gordura. Mas certamente a maior parte é água. Então, lembre sempre que, via de regra, a gente vai ver o ganho da gordura ali depois de algumas semanas. Tanto que por isso é até meio perigoso. Porque a pessoa às vezes começa a exagerar um pouquinho assim, aí vai exagerando cada dia e fala, pô, caramba, eu tô exagerando, mas aparentemente tá tudo certo, tá tudo bem. E aí só depois de 1, 2 semanas é que ela olha assim e fala, não, tá aqui o estrago, realmente aconteceu. Então a gente geralmente tem um delayzinho entre os nossos exageros e de fato a gente se observar com mais gordura no corpo. Essa coisa de um dia pro outro é muito mais água. Então o que às vezes dá pra fazer até pra melhorar essa coisa de diminuição da retenção hídrica? É beber bastante água, que nenhuma das pessoas falou que eu volto à minha rotina e bebo bastante água. Foi acho que foi Paula que falou isso, minha xará. Foi a ideia que eu mais concordei. Volta à rotina na refeição seguinte ou no dia seguinte e realmente bebe bastante água. Isso vai ajudar a eliminar um pouco da retenção hídrica. E se você curte chás, quer trazer um chá mais diurético, por exemplo, para ajudar nessa eliminação da retenção hídrica, como é o caso de hibisco, cavalinha, dá para trazer também sem problema nenhum, tá certo? Evite só o que, gente? O que é que não é para fazer? Usar manobras compensatórias do tipo uso de remédio diurético, uso de laxante. Cara, isso daí de verdade, isso aí já começa a denotar, ó, problema psicológico, tá certo? Então, assim, muitos quadros de distúrbio alimentar, eles começam assim, com o uso de um laxante depois de uma exagerada, com o uso de determinados remédios que você acha que vão te ajudar a dar aquela secada. Então lembre, gente, remédio diurético é uma coisa super séria, tá certo? Pode levar, inclusive, à morte por desbalanço de eletrólitos, tá bom? Então não é para tomar nenhum tipo de remédio, não é para usar laxante, não precisa fazer absolutamente nada disso, de verdade. Volta à sua rotina, bebe bastante água, quer beber um chazinho diurético, show. Quer fazer um treininho que não estava planejado, acho show também, acho uma ótima opção.
Mas, de verdade, não vá nessa onda de manobra compensatória, principalmente com remédio. E se você é o tipo de pessoa que você pensou agora, caramba, Paula, direto eu faço isso. Às vezes eu uso, boto um laxante pra dentro logo depois de ter exagerado muito na alimentação. Gente, observe se isso não tá virando rotina na sua vida. E aí, já é de verdade. Cuidado, porque você pode estar caminhando para um distúrbio alimentar e aí já é o caso de procurar um psicólogo, tá bom? A ideia é que a gente, principalmente, cuidado muito para, fazendo isso, não cair no gosto, digamos assim, de pensar, não, eu posso até fazer, posso me exceder bastante, mas não tem problema que logo depois eu uso um remedinho. Cara, muito perigoso. Isso aí é o início de um distúrbio alimentar, tá bom? Então não façam isso, de verdade. Deixa eu ver as perguntas aqui. Mas como que eu coloco proteína nos lanches, entre as refeições principais? Marcela perguntou. Marcela, eu fiz uma live só sobre isso. Só sobre como adicionar proteína de maneiras práticas às nossas refeições. Eu não sei se já está disponível no meu canal do YouTube ou não. Vou até pedir aos universitários aqui para verificarem se já está disponível ou não. Mas se não tiver, em breve vai entrar, tá bom? Então tem alimentos que são super práticos, que dá para você colocar como proteína nos lanches. Então hoje tem bons iogurtes proteicos no mercado, ou mesmo que não seja um iogurte proteico, o iogurte de maneira geral, ele já é um alimento com fonte de proteína. Dá para você fazer aquele salgado maromba, sabe? Que eu acho ótimo, que é com a massa, tem frango e tem batata doce, ou abóbora ou couve-flor, depende do que você quer colocar, se você quer fazer com mais ou menos carboidrato. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Como faço para eliminar gordura na área do abdômen? Mauro, na verdade, assim, para eliminar gordura, tem que emagrecer de maneira geral. Onde essa gordura, de onde o seu corpo vai tirar essa gordura, aí é ele quem vai escolher. É muito um perfil um pouco genético, um pouco do biotipo da pessoa, de onde essa gordura vai sair primeiro. Então, às vezes eu sei, claro, que cada um tem um ponto no corpo em que mais incomoda. Tem gente que é a região da barriga, tem gente que é essa região de flancos, tem gente que é gordura nos braços. Essa gordura pode ser distribuída de maneira diferente nas diferentes pessoas, mas fato é, não existe nada na alimentação ou no treino que a gente possa fazer para eliminar a gordura de um determinado lugar do nosso corpo. O que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente tem que visar emagrecimento, tem que buscar emagrecimento, e aí já tem inúmeras lives minhas falando aqui sobre como emagrecer, né? Então tem que focar no emagrecimento, usar as estratégias para isso, tanto na alimentação quanto no treino. E aí, assim, orar para ser principalmente daquela região que a gente quer. Mas dizer que na alimentação ou treino tem como a gente mirar aquela gordura localizada, não tem, tá certo? Aí vai saber, né? Só oração mesmo. Vamos ver aqui, que mais? Nossa, vou levar essa analogia dos pneus pra vida. Toda vez que eu exagerar, vou lembrar dos pneus. Com certeza, Graça. Eu também achei ótima essa analogia. E é verdade, né? Não tem lógica nenhuma a gente querer piorar a situação porque algo de ruim aconteceu. Vamos ver o que mais. Identificou mais alguma pergunta aí, Pedro? Não, né? Gente, vocês têm mais dúvidas? Digam aí, a hora é agora. Sandra, falando de controle aí. Sandra, tô sem controle na alimentação nessa quarentena. Sandra, para muitas pessoas, né? A gente tá totalmente fora da nossa rotina. Algumas pessoas estão, às vezes, com a carga de trabalho menor, até estão com o tempo um pouco mais ocioso. Ou entra em jogo muito ansiedade também. Sei lá, às vezes a gente tem pais que são idosos, então a gente está com uma preocupação maior. Tem todas as incertezas em relação à economia, em relação, às vezes, ao nosso trabalho, enfim. O que não falta agora é motivo para ficar ansioso e se preocupar. E até eu fiz uma live só sobre isso, né? Como talvez tentar manter minimamente o foco na quarentena. De verdade, a minha opinião é que, assim, se você está num momento de extrema ansiedade, de muitas incertezas, eu diria assim, para não buscar emagrecer, se o seu objetivo era emagrecer, eu acho que desencane um pouco disso nesse momento e busque só ter uma boa alimentação. Porque no final das contas, Sandra, ter uma boa alimentação, não tenha dúvidas, vai te ajudar inclusive na parte de controle de ansiedade, pô. Aquilo que a gente coloca pra dentro, os nutrientes que a gente coloca na refeição, tem total relação com a nossa liberação hormonal, com como a gente se sente.
Então, às vezes, assim, pelo menos não faça da sua alimentação mais um motivo para você se sentir frustrada e se sentir para baixo, entendeu? De verdade, faz uma boa alimentação. Não precisa mirar no emagrecimento não, mas faz uma boa alimentação. Paulinha, qual o impacto da bebida alcoólica no emagrecimento? Paulinha, bebida alcoólica tem álcool, que tem 7 calorias por grama. Então, assim, álcool só perde para gordura, tá? Em termos de montante calórico. Então, uma bebida alcoólica, a depender do teor alcoólico dela. Ela pode ter bastante ou não álcool e, a depender também do tipo de bebida, pode conter bastante ou não carboidrato. Então, se eu falo de uma bebida que ela vai ser açucarada ainda, ou que eu vou adicionar um refrigerante, ou que vai ter, sei lá, suco de frutas ali na composição, depende se é um drink, se é cerveja, vai conter um pouquinho mais de carboidrato, já que a gente está falando ali de um cereal que vai ser fermentado. Então, enfim, a bebida alcoólica, além de conter os carboidratos, vai conter também álcool. E aí, assim, o álcool diretamente, ele influencia numa mudança de padrão hormonal, tá? Ele desfavorece o nosso emagrecimento na medida em que ele reduz a nossa liberação de hormônios anabólicos, né? Como é o caso de testosterona, por exemplo. E, claro, você vai ter ali as calorias, né? Daquela bebida de maneira geral, tanto vindo do álcool quanto vindo do carboidrato. Então, até quando me perguntam assim, qual é a melhor bebida para se escolher se eu estou com objetivo de emagrecimento? Via de regra, minha resposta é aquela que você bebe em menor quantidade. Aquela que você se satisfaz, né? Porque, óbvio, que quem vai escolher a bebida alcoólica, quem vai escolher consumir a bebida alcoólica é para ter prazer naquele momento. E eu não acho que a gente tem que abrir mão de todos os prazeres, não acho mesmo. Na verdade, para mim, a gente não tem que abrir mão de nenhum. A gente só tem que estabelecer, né? Ressignificar e reestabelecer nova frequência e quantidade para as coisas que entram na nossa vida. Mas se você gosta de bebida alcoólica, se é um prazer para você, qual você tem que escolher? Pô, você vai escolher uma bebida alcoólica às vezes que você nem curte, nem tem tanto prazer, porque ela é que tem menos impacto? Aí se eu digo assim, saquê é a menos calórica, então eu vou beber saquê, mas você nem gosta de saquê, qual é a lógica disso? Não tem lógica, entendeu? Então pra mim escolhe a que você gosta, para ser um prazer naquele momento, mas de preferência, se você gosta de várias, escolhe aquela que você menos precisa beber, menos quantidade precisa tomar para ficar bem, para ter o prazer que você quer naquele momento, entendeu? Eu sou muito dessa lógica, né? Mas óbvio que se a gente for pensar rapidamente, cerveja talvez seja uma das mais prejudiciais, até por conta da quantidade que as pessoas costumam beber quando escolhem cerveja, costumam exagerar, né? Carolzinha, Paulinha, você é a favor de quando a gente exagera em uma refeição, mesmo com fome, se privar na próxima refeição ou manter a alimentação normal? Carol deve ter entrado atrasada aqui na live, né? Carol, eu sou da opinião seguinte, eu acho que se a gente já faz uma boa alimentação, é o que eu espero das pessoas, que elas mantenham uma boa alimentação, eu acho que basicamente a gente tem que voltar para o padrão de normalidade. Eu não acho que a gente tem que buscar muitas manobras compensatórias, não. Até porque isso, às vezes você faz jejum na próxima refeição, ou reduz bastante determinados alimentos daquela refeição, e isso só te gera um sentimento negativo. Nosso subconsciente ele é muito esperto, viu? Não queira enganar muito o subconsciente não, que ele tá lá ligado. Se aquilo foi um estresse para você, se aquilo gerou muito mais ansiedade, sensação de culpa, de punição, tenha certeza, mais na frente provavelmente ele vai arranjar uma maneira de compensar tudo isso. Então, a não ser que seja algo muito natural para você, Carol, reduzir o montante de gordura ou carboidrato da próxima refeição, ou até porque você está sem fome porque exagerou na anterior, acabar prolongando um pouco mais o seu jejum, a não ser que isso seja natural, para mim você só deve basicamente voltar à alimentação. O que eu falei aqui é em relação ao treino. Às vezes quer trazer um treino para participar de um dia seguinte que você exagerou. Se às vezes não teria esse treino, você quer trazer um treino para participar, eu não vejo mal nenhum nisso. E acho, na verdade, que a gente deveria sempre iniciar nosso sábado e domingo com um belo treino. Às vezes vai bater preguiça, né, gente? A gente também não precisa obrigatoriamente treinar. Se bateu, se é o dia da preguiça, curte aquela preguiça também. Mas se você sabe que é um dia que, provavelmente eu vou numa festinha infantil, vou ali num restaurante quando a quarentena acabar, né? Vou num restaurante que eu sei que eu tendo a exagerar. Começa o dia com treino, de verdade. Isso ajuda muito, principalmente ao nosso psicológico.
Mauro, faço uso de suplementação antes e depois do treino na academia. É correto isso? Mauro, aí depende de que tipo de suplemento você tá falando, tá? Eu vou fazer uma live só sobre suplementação. E aí você pode entrar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Porque aí realmente não dá pra eu te responder isso, porque depende do tipo de suplemento que você tá usando. Érica, qual é a melhor bebida alcoólica? Érica, é isso que eu acabei de dizer. Pra mim é aquela que você precisa beber menos pra se satisfazer. Mas se a gente fosse olhar de todas as bebidas, aquelas que têm geralmente menor teor calórico, pelo menos, são aquelas que são destiladas, né? Que aí é o caso do saquê, do gin, entraria nessa categoria. Mas óbvio que você tem que observar eu vou pegar essa bebida e vou misturar com alguma coisa, aí você tem que pensar, o que é que eu vou misturar? É um refrigerante? É uma groselha, um xarope de alguma coisa? Aí deixa de fazer sentido, tá bom? Essa questão das calorias, que você está adicionando um monte de açúcar. Outra pessoa perguntou aqui, e se eu reduzir muito o carbo nos 3 dias seguintes? Entra nessa coisa da manobra compensatória. Gente, é aquela coisa, eu acho que tudo isso depende do quão natural isso é pra você ou não. Porque é óbvio que se você visa, exemplo, pô, Paula, pra mim, tanto faz, eu tô tentando manter meu peso, dei uma exagerada realmente grande, lá no almoço que eu tive com os meus amigos, e aí tô querendo manter meu peso e tal. E assim, pra mim, comer batata ou comer abóbora, dá no mesmo. Pra mim são substitutos perfeitos. Pô, se você trocar a batata por abóbora, naturalmente você já tá fazendo uma redução de carboidratos. Naturalmente. E observe que pra você, pro seu paladar, pra sua vida, não mudou nada. Pra você é o mesmo prato, com o mesmo prazer, com tudo igual. Então vale a pena fazer essa substituição? Aí pra mim, nesse caso, óbvio que vale. Óbvio, porque você não tá abrindo mão de nutrientes, você não está abrindo mão do seu prazer que você vai estar tendo com aquela refeição e você, a nível de espertamente ali, usando a sua inteligência, o seu conhecimento nutricional, você já vai estar fazendo uma substituição que sim, reduz a quantidade de carboidratos do seu prato. Então, para mim, esse tipo de substituição, gente, aí eu sou super a favor e não tem por que ser contra. Então, para resumir, eu sou a favor de qualquer tipo de compensação que não seja uma agressão para você, que não seja algo punitivo, que não seja estressante para o seu corpo. Se não é nada disso, se é confortável para você, por que não fazer? Dá sim para fazer, com certeza. Dá para reduzir o carboidrato, se eu sou feliz comendo pouco carboidrato também, dá para reduzir, não tem problema nenhum. Mas, de verdade, é o que eu disse, não quero enganar o seu subconsciente. Se você estiver ali triste, amargurado, fazendo aquela refeição só pensando em compensar, seu cérebro vai captar essas ondas, tá bom? E a chance é que depois você acabe cometendo algumas atitudes que vão fazer você cair nesse looping de novo de tentei compensar, enchi o saco, voltei a exagerar. E aí cai nesse looping do engorda, emagrece, engorda, emagrece. Leonice, o que é melhor para incrementar uma receita no cotidiano? Requeijão ou creme de leite? E o que você acha do leite condensado caseiro low carb? Então, a primeira parte da pergunta, o que é melhor para incrementar uma receita no cotidiano? Requeijão ou creme de leite? Eu diria, minha opinião, de natureba, creme de leite fresco. Creme de leite fresco é só a gordura do leite e nada mais. O creme de leite fresco é aquele que a gente encontra na parte de refrigerados, tá bom? Não é nem o creme de leite de caixinha, nem o de lata. É aquele que a gente encontra na parte de refrigerados, que geralmente só vende até em tamanho grande. Me dá uma raiva isso. Porque às vezes eu vou abrir e quero usar 100 ml daquele negócio, aí eu vou perder o creme de leite inteiro. Mas enfim, geralmente ele vende em potinhos assim de 500 ml ou mais. Um creme de leite desse é só creme de leite, é só gordura do leite e nada mais. Então, pra mim, essa é uma opção muito melhor do que esses queijos cremosos. Porque esses queijos cremosos costumam ter muitos aditivos químicos, muito espessante, muita coisa que não é interessante para nossa saúde. Então, eu particularmente, se eu vou fazer uma receita na minha casa, eu prefiro muito mais usar um pouco de creme de leite do que usar requeijão. Eu estava até conversando sobre isso com uma aluna minha do Comer e Treinar hoje no nosso grupo lá do Telegram. E eu tava falando a ela que, ela falou, cara, eu acho que isso pode estar sabotando o meu emagrecimento. Aqui é praticamente um pote de requeijão por semana, e só eu que como aqui em casa. E toda semana eu compro.
E, gente, requeijão ou mesmo creme de leite, enfim, trazer cremosidade para o preparo é algo que atrai muito o nosso paladar. Não é à toa que a maioria das pessoas acaba se perdendo com pasta de amendoim, com pasta de castanhas, porque essa coisa do cremoso é algo que interessa, né? Que cria interesse, o nosso paladar é interessado nisso. Realmente é muito mais prazeroso. E às vezes pode ser que você tacar requeijão em tudo que é preparação no seu dia, você taca um pouco de requeijão, né? Se é ovo, vou deixar mais cremoso com requeijão. Se vou fazer um recheio de alguma coisa, vou botar requeijão também para deixar mais úmido. Isso pode estar sabotando um pouco o emagrecimento, às vezes, na semana? Sim. E até porque isso, gente, assim, eu sempre repito isso, o nosso corpo, ele foi feito para interpretar uma informação complexa que vem de um alimento, sabe? E o alimento, ele traz muito mais informações do que só calorias, carboidrato e gordura. Muito mais informações que isso. Ele é ali um emaranhado de informação complexa que tem relação também com o teor de micronutrientes, com o teor de água, com o teor de fibras dele. E, pra mim, você ficar todo santo dia dando um monte de alimento que tá cheio de aditivo químico, pra mim isso aí é furada. Nosso corpo não foi feito para comer química, nosso corpo foi feito para comer nutriente, comida natural. Então, eu não sou a favor não, tá? De requeijão sempre. Leite condensado caseiro low carb. Não sei como é feito, de verdade. Nunca peguei nenhuma receita de leite condensado low carb. Então, sem saber quais são os ingredientes que são utilizados, eu não sei te dizer. O que é que eu te digo para trazer o sabor doce, né? Como é para imitar um leite condensado, certamente vai ter muito adoçante. Eu, particularmente, não gosto de ficar me enchendo, mesmo de adoçantes naturais. Usa uma xícara de xilitol, uma xícara de eritritol. Gente, já observou como esses alimentos deixam você cheio de gases? Eu, particularmente, não acho que é uma boa você ficar se enchendo. Além do desconforto instantâneo, não é possível que isso daí, assim, faça muito bem, sabe, para nossa flora bacteriana, sabe? Então, cuidado com essa coisa de ficar consumindo demais esses adoçantes. Tanto que, particularmente, eu acho que a gente deveria, nas exceções, eu, pelo menos, Paulo, o que é que eu faço? Na minha exceção, quero comer um doce, eu como um doce com açúcar. E não low carb. Claro que isso não se aplica a diabéticos. Então, diabéticos, vale a pena sim fazer o seu docinho low carb, tá bom? Mas deixa pra exceção. Nunca tente trazer isso pra rotina. Marcos, eu trabalho 24 horas e folgo 24 horas no dia. No dia que eu trabalho, não estou conseguindo manter a dieta. Dou uma escapada à noite. O que eu devo fazer para compensar essa escapada? Marcos, você deve ter chegado também atrasado na nossa live. É aquela coisa, Marcos, eu acho que assim, primeira coisa é entender o que você está fazendo para todo santo dia, ou dia sim, dia não, tá fugindo, né, nessa última refeição. Então o que você tem que mudar já é esse seu padrão. Eu estava lendo até um post super interessante de um psicólogo que eu sigo, que é o Mente em Forma. Quem não segue, acho que deveria seguir, porque é muito legal. Ele tem sites muito bons e traz muita informação bacana. E ele botou, um dos posts dele foi exatamente assim, tipo, a pessoa chega às 5 horas da tarde e a pessoa fala, que vontade de comer uma coisinha diferente, acho que vou comer um bolinho com café. Aí no dia seguinte, 5 horas da tarde, que vontade de comer uma coisinha diferente, acho que vou comer um bolinho com café. Todos os dias, 5 horas da tarde, essa pessoa fala em fazer uma coisinha diferente, ou então dia sim, dia não, ela pensa assim, vou comer uma coisinha diferente, vou fazer um bolinho. Gente, então, na verdade, não é mais diferente. Diferente é o seu cérebro aí querendo te boicotar e dizendo que é algo que você não tem na rotina. Mas observe, isso já está na sua rotina. Dia sim, dia não, você diz que aqui que está dizendo que de noite não tem controle e acaba escapando. Então, assim, observe que isso já está dentro da sua rotina, Marcos. Então, para mim, o que é que a gente precisa? Ter uma rotina boa. Então, mapeia aí o que é que está fazendo você se exceder dia sim, dia não, ou todo santo dia nessa refeição da noite, e faz com que você não tenha mais isso à sua disposição. Se é porque o alimento está ali fácil, não deixa isso de fácil acesso, né? Tira isso da sua casa, não compra mais esse alimento, ou não é porque eu não tenho organização e eu acabo pedindo delivery. Seja organizado, entre em contato com uma empresa de marmitas e lota o seu congelador de marmitas. Enfim, crie soluções para aquilo que você vê que na sua rotina tá fazendo com que você não consiga seguir no caminho que você gostaria, tá bom? Porque é sua rotina, pô. Então não tem que ficar criando compensação para algo que você tá fazendo errado na rotina. E observe que o que a gente tá falando aqui até é quando a gente sai da linha ocasionalmente, porque a ideia é essa, a ideia é que a rotina esteja boa e que a gente acabe exagerando muito em momentos pontuais,
tá bom? Então, se tá na sua rotina, Marcos, vê o que é que tá de errado para melhorar a rotina. Uma pessoa perguntou aqui, posso comer certinho durante o dia e comer uma besteira no mesmo dia? Impacta muito? Depende, para que objetivo você tá falando? Gente, então assim, tudo tem relação com objetivo. E o que é que você chama de besteira? Porque às vezes também a gente pensa assim, tipo, besteira, digamos, um bolo caseiro, por exemplo. Você fazer um bolo caseiro, que é um bolo que vai ter açúcar, é um bolo que você vai escolher uma farinha de boa qualidade, não vai usar uma farinha de trigo refinada, né? Porque é algo para você colocar na sua rotina, então vai pegar lá, sei lá, um farelo de aveia, por exemplo, que tem um pouco mais de nutrientes a agregar, ovos, tudo caseiro. Né? Usou ali manteiga, óleo de coco, tudo de boa qualidade. Se você, por exemplo, precisa de uma fatia de bolo dessa, ou até nem usou açúcar, usou banana, por exemplo, mas o bolo, claro, vai ter muito carboidrato porque tem muita banana, é a banana que vai dar o sabor doce. Se você é magro e você quer manter boa saúde, e você comeu uma fatia de bolo dessa de tarde, e pra você tá ótimo, tá tudo bem, tá errado. É para encarar isso como besteira e até achar que tá errado fazer isso? Comer um bolo porque ele tem um pouco de açúcar, ou porque você sabe ali que ele tá cheio de banana e manteiga? Não, gente. Se você é magro, você comer uma fatia, fica bem. Isso te mantém bem de saúde, te mantém magro? Não tem por que você achar que isso é ruim pra você, entendeu? Então, na verdade, tudo depende do objetivo. Se o seu objetivo é emagrecer e você quer encaixar uma besteira, e esse besteira eu entendo que é algo que é hipercalórico, aí depende da quantidade que você vai trazer esse alimento para participar e como tá ao longo do seu dia. Então, observe que tudo é uma questão muito de porções. Então, às vezes, você comeu super bem, mas você fala, poxa, Paula, mas eu acho que pra mim o que me deixa feliz é comer, sei lá, um docinho mesmo. Um docinho caseiro ali, mas que eu sei que é muito concentrado em açúcar. Velho, se você vai botar 30 gramas desse doce e ao longo do seu dia você organiza de uma forma a sua alimentação que ainda mesmo com esse doce você faz déficit calórico, isso não te atrapalhou em nada. Entendeu? Então tudo depende do objetivo e como você está organizando ao longo do dia. Então às vezes trazer um docinho para participar, por mais que ele tenha açúcar, se você é uma pessoa que não é diabética, que não tem resistência à insulina, não tem problema nenhum. Sobre o suco de uva 100% integral, o que você indica? Eu acho que é um suco lotado de açúcar, né? Açúcar natural da fruta, mas ele é riquíssimo, ele é concentradíssimo em carboidrato. Então, para mim, realmente, esse suco, para beber ele de uma forma não diluída, botar um copo ali de 200 ml do suco mesmo, sem diluir nada, para mim essa é uma bebida que foi feita realmente para pessoas que estão dentro do seu peso e que não tem diabetes, não tem resistência à insulina. Mas para uma pessoa que quer emagrecer, eu particularmente, se gosta muito de beber suco, eu diria para diluir bastante. Pega um tiquinho só do suco e dilui numa quantidade boa de água para você diminuir a concentração de carboidrato, porque esse suco é muito concentrado em açúcar. Pasta de amendoim integral engorda? Juju, cai na questão da porção. Banana engorda, pasta de amendoim engorda, açúcar engorda, alface engorda? Não dá para dizer sim ou não para nenhum desses alimentos. A grande questão é, qual é a quantidade de pasta de amendoim que você está colocando no dia? Isso, somado a todos os outros alimentos que você come no dia, tá fazendo déficit calórico ou tá fazendo você ter uma dieta hipercalórica? Se isso estiver fazendo com que você tenha uma dieta hipercalórica, você provavelmente não vai conseguir emagrecer, pelo contrário, vai engordar. Mas não dá para dizer se um alimento ele engorda ou emagrece, não existe isso. Gina, no dia que eu beber cerveja, se eu comer menos carbo e comer só uma carne com salada, já é melhor? Com certeza, Gina. Eu acho que esse raciocínio aí tem lógica. Então assim, Paula, o que eu curto mesmo é cerveja. Isso é uma questão, exatamente, de você escolher. Escolhas. Isso vai fazer parte sempre da nossa vida, gente. Então eu, Paula, adoro suco. Gosto mesmo. Até sucos diferentes com mistura de frutas, adoro. Mas raramente eu vou num restaurante e peço suco. Eu conto nos dedos às vezes que eu faço isso. Por quê? Porque eu sei que naquele copo de suco eu vou ter um monte de carboidrato. E apesar de eu gostar de suco, dentro da minha escala de preferências, eu prefiro comer risoto, eu prefiro comer uma sobremesa, então eu prefiro jogar carboidrato para dentro do meu corpo na forma de comida que eu vou mastigar. Então é uma questão de escolha. Eu vou escolher beber água, porque eu quero comer arroz, porque eu quero comer açúcar. Então o que você está me dizendo aqui é, eu prefiro entre fazer um prato que eu tenha arroz ou farofa e beber minha cerveja, eu prefiro beber minha cerveja. Perfeito? Então se você sabe que a sua cerveja é fonte de não só álcool, né, mas
principalmente carboidrato, o que você vai fazer é, beleza, então como eu prefiro minha cerveja do que o arroz ou a farofa, eu vou tirar o arroz e a farofa do meu prato, vou comer só carne e salada e vou beber minha cerveja. Por que não? Tá certíssimo esse raciocínio. Gina, é bem por aí. Açúcar mascavo, o que você acha, Juju? Açúcar mascavo, assim como açúcar demerara, mel, melaço de cana, açúcar de coco, é açúcar, gente. Então, no final, é açúcar, vai contribuir da mesma forma para você emagrecer ou engordar. Vai depender do quê? Da quantidade que você coloca pra dentro. Então esqueça essa coisa de que o açúcar mascavo ou demerara estão liberados porque ele tem um pouquinho mais de vitamina e mineral e o açúcar branco tá proibido porque ele não tem nenhuma vitamina ou mineral associado. Não, queira simplesmente comer pouco de açúcar no seu dia, tá certo? Principalmente se o seu objetivo é emagrecer. Gente, a gente está se aproximando do final da live, 5 minutos restantes, então eu queria aqui aproveitar que todo mundo ainda está aqui, obrigada pela presença. Se inscreva no meu canal do Telegram, vão lá e participem, gente, é só clicar, acabou aqui a live, vai lá no link clicável que está no meu perfil e entra lá, participar do grupo Emagreça com a Nutri, porque tá show de bola, tenho colocado tanta informação bacana lá, então não deixem de ir lá não, tá bom? Próxima pergunta aqui de Juju ainda. Eu como cuscuz no final da tarde para me saciar mais e não fugir da dieta. Cuscuz pode? Juju, de novo. Depende. Depende, entendo aqui que você quer emagrecer e que cuscuz te dá saciedade, beleza. O que eu diria é, para emagrecer, observe principalmente se tem proteína no seu prato. Então eu acho assim que o cuscuz não pode ser a estrela do prato, que está em maior quantidade. Cuscuz, como é um farináceo rico em carboidrato, a ideia é que ele esteja em menor quantidade e que você coloque mais proteína para participar. Um pedaço de carne, ovos, por exemplo, ovos mexidos, que é uma combinação bem clássica da gente fazer com cuscuz, diminui a porção do cuscuz, aumenta a quantidade de proteína. Mas isso tudo depende do quê? Depende do que você comeu também ao longo do seu dia. Por isso que não dá para dizer se cuscuz engorda ou emagrece, tudo depende. Paulo, o que você acha do iogurte de kefir? Acho ótimo. Kefir é um excelente probiótico, melhorar nossa flora intestinal, tem uma influência positiva no nosso emagrecimento e, na verdade, na prevenção de várias doenças aí, segundo alguns estudos apontam. Então, não só faz bem para o nosso trânsito intestinal, mas provavelmente previne a gente de um monte de doença e faz também com que o nosso corpo responda melhor ao emagrecimento. Então, para quem aí cuida dos seus filhos, que a gente chama, né, porque é todo santo dia alimentar aqueles bichinhos ali, então é como se fosse filho mesmo. Para quem tem a paciência de cuidar do seu kefir, ótimo, consuma kefir todos os dias, que é um excelente alimento probiótico, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Vou encerrar a live por aqui, já estamos chegando em 1 hora de live, então de verdade muito obrigada e queria aproveitar para convidar todo mundo. Amanhã vai ter repeteco de uma live que eu vou fazer novamente e provavelmente vão surgir novas dúvidas, a gente vai botar mais informação. Eu vou fazer com a doutora Rafaela Fontenelle, que é endocrinologista. A gente vai fazer sobre hipotireoidismo, porque muitas pessoas pediram para rever a live, e até porque no dia a gente teve um problema com o som de doutora Rafaela, e eu não vi simplesmente porque eu simplesmente não vi, gente, os comentários de que tava sem áudio. Fato é, fizemos a live quase toda, a Rafaela sem áudio. Ninguém merece. Então amanhã, novamente, live sobre hipotireoidismo. Se você tem hipotireoidismo, não perde. E dessa vez a gente vai salvar para futuramente estar aí nos nossos canais de YouTube, no nosso IGTV. Tá certo? Então vejo vocês amanhã, às 4 horas da tarde, na live sobre hipotireoidismo com a doutora Rafaela. E se inscreve lá no meu canal do Telegram, não se esquece não, acabou aqui, clica lá no link que tá no meu perfil e se inscreve lá no Telegram, porque tá show de bola. Beijo, beijo a todo mundo que participou, beijo às minhas alunas do Comer e Treinar, que eu vi várias aqui, Guida, querida, Silvia, beijo enorme, o grupo tá uma delícia. E até amanhã, pessoal, tchau, tchau.